Que pariu. Oh, meu santo. Alô? Renata, Oi, tudo bom? tudo bom? Você está aguardando aí o link? Tô. Faz aquele antigo? faz um favor para mim, o meu WhatsApp não está conectando, está demorando. Põe aí nos grupos, por favor, no grupo Revista Espírita e no Mensagem Agostinho, Estudos Online, que eu estou com um probleminha para aguardar um momento. Eu já coloquei, só que não está enviando, ele está só dando conectado. Por isso, Ele não está, ele está aqui, ó, conectando e fica rodando. Eu estou com um problema no WhatsApp. Tá? Então, já, é só esperar mais um minutinho aí, que já chega aí para os grupos, tá bom? Faz esse favor. Obrigado você. Tchau, tchau.
Boa noite, Célio, Joana. Boa noite. Boa noite. Deu um problema aqui, meu WhatsApp não conectava. Ah, não tem problema não. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ivonete. Um novo deslizamento diante do risco de... Viviane. Boa noite. Boa noite, pessoal. Chega nós. Tudo jóia. Meu WhatsApp congelou, não estava enviando, recebendo, não dava nada. E aí? Bom, pessoal, vamos iniciar? Isso que a gente está sem. Febna, você faz a prece, por favor? Faço sim. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espiritualidade benfeitora e amiga, agradecemos por esse momento que estamos reunidos para mais um momento de aprendizado, de estudo, que possamos estar em sintonia para entender o que será transmitido através da revista Espírita, que os bons espíritos estejam presentes na nossa reunião, no nosso estudo, nos auxiliando a esclarecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Damos por aberto mais um estudo da noite de hoje. Que assim seja. Bom, nós estávamos vendo, então, o caso lá do Benvenuto Cellini, né, aquele renascentista. Paramos na questão, na pergunta de número 13. Ô, Shebna, você podia fazer para nós, ela termina no 15, né? E aí você pode ler uma parte aí, até escolhi um dos meus aprendizes, eu te aviso aqui. Tá, peraí, deixa eu só entrar aqui, que eu estava entrando, peraí. A página, você consegue ver, Célio, fazendo um favor? 152. 152, Uhum. Tá. Cadê? Eu tô chegando. Aqui, já passou um pouquinho. Aqui. Ah, tá. Na quinta questão, Célio? Não, 13ª. A 13ª. Ah, tá. Uhum. 13ª. Quais as vossas ocupações no mundo que habitais? Resposta. Trabalhamos as artes. Sou artista. 14ª. Em vossas memórias, relatais uma cena de feitiçaria e de sortilégio
que se teria passado no Coliseu, em Roma, e qual tereis tomado parte? Lembrai-vos dela? Resposta: sem muita clareza. 15ª. Se precedêssemos a sua leitura, tereis a lembrança despertada? Resposta: sim, isso poderia dar-me uma ideia. Fez-se, então, a leitura do seguinte trecho de suas memórias. Chefe, Oi. Só um instantinho antes de você fazer a leitura aí dessa memória dele. É só recapitulando que dentre essas, né, 3 questões, principalmente para quem não participou a semana passada, teve algumas coisinhas aqui que nos chamaram bastante a atenção, né? A gente já tinha falado que esse Benvenuto foi um renascentista, ele desencarnou em 1571 e tal. E aí, o que nos chamou a atenção, e nós comentamos, foi a questão 4 e a 9, né, e a 11. Por quê? Porque na 4, ele fala que ele teve outras existências corporais fora da Terra, né? Quando eles perguntam para ele, tivesse outras existências corporais na Terra, depois daquela que conhecemos, e ele respondeu, corporal sim, na Terra não. Então, depois que ele desencarnou em 1571, ele teve outras encarnações não na Terra. E aí, a pergunta número 9 diz assim, antes da existência que conhecemos, tivestes outras na Terra, né? Antes, né, desta, que ele era o Benvenuto, né? Se teve outras. A resposta, não, nenhuma. Aí nós concluímos, esse espírito encarnou uma única vez na Terra. Uma única vez. E na 11, quando pergunta, que mundo habitais? A ele, não o conheceis e não o vedes. Então, nós já concluímos, não é nenhum desses planetas que nós temos aí no nosso sistema solar, né? De Marte a Júpiter, Urano, Netuno. Então, isso chamou bastante atenção. Primeiro, porque ele encarnou uma única vez na Terra. E aí, depois, ele vai descrever, né, esse planeta que ele habita. Ele fala, do ponto de vista moral, a perfeição é menor, pois ali ainda se pode ver consciências perturbadas e espíritos inclinados ao mal. Então, dá nos sugerir que também não foi para o mundo superior. Não está no mundo semelhante a Júpiter. Isso foi muito interessante, né? Chamou bastante a atenção da gente, né? Ok, pessoal? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Perdoe aí a gente voltar, mas é porque a Edna, o Walter, eu acho que a Renata, não me lembro, não participaram da semana passada. E isso foi, nós ficamos muito impressionados com isso. Ok? Então pode continuar, Shebner. Obrigado, viu? Nada. Fez-se, então, a leitura do seguinte trecho de suas memórias. Em meio a essa vida estranha, eu me liguei a um sacerdote siciliano de espírito muito distinto e profundamente versado nas letras gregas e latinas. Conversando com ele certo dia, o assunto caiu sobre necromanância e lhe confessei em que toda a minha vida ardentemente desejado ver e aprender algo dessa arte. Para abordar semelhante empresa, é necessário ter uma alma firme e intrépida, respondeu-lhe o padre. Uma noite, porém, o sacerdote fez os seus preparativos e me disse que procurasse um dos companheiros. Associou-me a um homem de Pistoia, que também se ocupava de necromancia, e nos dirigimos ao Coliseu. Aí o padre vestiu-se à maneira dos necromantes,
Depois começou a desenhar ciclos no chão com as mais belas cerimônias que se possa imaginar. Havia trazido perfumes preciosos, drogas fétidas e fogo. Quando tudo estava em ordem, ele fez uma abertura no círculo e ali nos introduziu, tomando-nos um a um pela mão. Em seguida, distribuiu os papéis. Pôs o talismã nas mãos de seu amigo necromante, encarregou os outros da vigilância, do fogo e dos perfumes, e, finalmente, começou as conjurações. Essa cerimônia durou mais de 1h30. O Coliseu encheu-se de legiões de espíritos infernais. Quando o sacerdote viu que eram bastante numerosos, voltou-se para mim, que cuidava dos perfumes, e disse: Benvenuto, pede-lhes alguma coisa. Respondi que desejava reunir a minha siciliana Angélica. Embora não obtivéssemos resposta naquela noite, fiquei encantado com o que havia visto. O necromante me disse que era preciso retornar O necromante me disse que era preciso retornar uma segunda vez e que eu obteria tudo quanto pedisse, contanto que trouxesse um rapazinho ainda virgem. Escolhi um de meus aprendizes e trouxe ainda 2 dos meus amigos. Tá bom, tá bom. Tá bom. Aqui, então, necromância é uma suposta arte de adivinhar o futuro por meio de contato com os mortos. Então, ele, provavelmente, aqui, ele era um tipo de médium, né? Que penso nele, que ele, meio vida estranha, me liguei ao sacerdote. Então, Você lembra que tinha 2 computadores, estava dando microfonia? O sacerdote... Aí desligou um, deve ser o meu. Sacerdote siciliano, de espírito muito distinto, então a mediunidade, ele se ligou a esse espírito profundamente versado, né, das letras gregas e latinas. Aí eles conversaram sobre a necromância. Se vocês quiserem comentar, sério. Nem pegou a piada. Alguém gostaria de falar alguma coisa? 2,5 kg, mais ou menos. Você está ouvindo eu? Tô. Ah, então tá bom. Porque aqui não está tendo sinal nenhum de microfone. Não, estamos te ouvindo, sim. Então tá, volta. Se quiser falar. Aí, nessa reunião, sério, eu acredito, eles juntou vários espíritos inferiores, né? Infernais aqui, né? Religiões de espíritos infernais. Bastantes. Na verdade, o que a gente está entendendo aqui é um ritual, né? Cheio de coisas, perfumes, roupas, né? E drogas. Aqui ele fala, né? Havia trazido perfumes preciosos, drogas fétidas e fogo. Era um ritual, e ali fazia-se uma reunião mediúnica, evocava-se o espírito, mas com o objetivo, inclusive, de obter previsões de futuro, né? Tanto que ele fala aqui, né? Quando ele fala para ele, né? O Benvenuto, pode pedir o que quiser, né? Ele pega e diz que desejava reunir-me a minha siciliana Angélica, deve ter sido esposa dele, né? Mas, ou seja, tipo... E não conseguiu resposta nenhuma. Não sei o que vai acontecer lá na frente. Isso aqui, né? Oi? Quem mexia com mediunismo eram os druidas, aí antes deles eram os faraós lá, os sacerdotes. Só eles mexiam. E dava mais disso. Depois ele retornou, levando amigos, né, 2 aprendizes, né, ele retorna, vamos ver o que vai acontecer na outra reunião, né? Certo. Ivonete, você vê para a gente, por favor?
Tá me ouvindo? Então, Ele pôs-me nas mãos o talismã, mandando-me o voltasse para a direção em que fosse indicada. Meu aprendiz ficou colocado debaixo do talismã. Ficou colocado debaixo do talismã. O necromante começou suas terríveis evocações. Chamou pelo nome uma porção de chefes de legiões infernais e lhes deu ordens em hebraico, em grego e em latim. Em nome de Deus, incriado, vivo e eterno. Em breve, o Coliseu encheu-se de uma quantidade de demônios 100 vezes maior que da primeira vez. A conselho da necromante, pedi novamente para me encontrar com Angélica. Ele voltou-se para mim e me disse: não os ouvistes anunciar que um mês estarias com ela? E pediu-me que tivesse firmeza, porque havia ainda 1000 legiões que não tinham sido chamadas, acrescentando que estas eram mais perigosas e que, de vez que haviam respondido ao meu pedido, era necessário tratá-las com brandura e despedi-las tranquilamente. Por outro lado, o menino exclamava com espanto que percebia milhares de homens terríveis que nos ameaçavam e 4 enormes gigantes armados dos pés à cabeça, que pareciam querer penetrar no nosso círculo. Entretanto, a tremer de medo, o necromante tentava conjurá-los, ensaiando a mais doce entonação de voz. O menino mergulhava a cabeça entre os joelhos e gritava: eu quero morrer assim. Estamos mortos. Então eu lhe disse: estas criaturas estão todas embaixo de nós. Aquilo que vês não passa de fumo e sombra. Levanta, pois, os teus olhos. Apenas me havia obedecido, exclamou. Todo o Coliseu está em chamas e o fogo vem sobre nós. O necromante mandou que fosse queimado a safétida, Agnolo, encarregado dos perfumes, estava semi-morto de pavor. Tá bom, tá bom. Tá bom? Ó, ele começou a ver espíritos, falanges e espíritos ali no Coliseu, e veio muito mais do que na primeira vez. Ele começava a ver coisas, ficou assustado, queria morrer. Eu quero morrer assim, estamos mortos. Então eu lhe disse, falou para ele que embaixo dele, o que ele estava vendo não era real, era fumos e sombras. Aí ele começou a gritar que o Coliseu estava pegando fogo e que ia pegar fogo nele. Ele estava em tipo uma mediunidade, né? Um transe, vendo, como você falou, né? Um trabalho, não sei nem como que fala isso. Explica aí melhor. Alguém? Nada. Um verdadeiro espetáculo aí, né? Tá correndo aí, né?
real ou não sabemos, né? Pelo menos por enquanto. Ele está aqui apenas lendo uma coisa que o Benevenuto escreveu e lembrava mais ou menos, e depois eles vão continuar perguntando para ele, né, a respeito do assunto. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu só achei... Cheio de imaginação. Oi? É muito cheio de imaginação, né? É primitivismo mesmo. Regina, você ia falar algo? Regina? Eu achei bastante estranho, né, essa evocação, esses espíritos aí, esses demônios, né, e tratando de um grande número de espíritos. E ele queria novamente falar com a Angélica, e ele falou, ele até chama, né, a atenção dele, que... Não tem nada. E ele onde que está aqui? Falou que encontraria com ela em um mês, né? Eu perdi aqui que está escrito isso. E o curioso aí também é que um padre na jogada, né? O padre que levou ele lá na reunião. Né? Será que essa reunião era só para trazer essa moça? Hein? Só para fazer... Essa reunião era só para fazer esse trabalho dele encontrar com a moça? Parece que era um local que se reunia esse necromante aí, e o pessoal ia, né, para pedir coisas, né, pedir ver futuro, né. Tá meio fantasioso isso, não tá? Estranho. Ok, gente? Okay. Liliane, você continua, por favor? Vou continuar. O ruído e o mau cheiro fizeram o menino levantar a cabeça, ouvindo meu riso, animou-se um pouco e disse que os demônios começavam a retirada. Ficamos assim até o momento em que soaram as matinas. Dissemos-nos o menino que apenas avistava alguns demônios a grande distância. Por fim, quando o necromante concluiu o cerimonial e tirou os paramentos, saímos do círculo. Enquanto marchávamos para casa pela via dei Banchi, ele garantia que 2 demônios faziam piruetas à nossa frente, ora correndo sobre os telhados, ora pelo chão. O necromante jurava que desde que havia posto o pé num círculo mágico, jamais lhe havia acontecido algo tão extraordinário. Depois tentou convencer-me a dedicar com ele a um livro que nos deveria produzir riquezas incalculáveis e nos dar os meios de obrigar os demônios a indicar-nos os lugares onde estão ocultos os tesouros que a terra guarda em seu solo. Depois de diferentes relatos, mais ou menos ligados ao que precede, conta Benvenuto, como ao cabo de 30 dias, ou seja, no prazo fixado pelos demônios, ele encontrou sua Angélica. Número 16. Poderíeis dizer que existe de verídico nesta cena? Resposta. O necromante era um charlatão. Eu era um romancista e Angélica era minha amante. Número 17. Revistes o vosso protetor Francisco? Resposta. Certamente, ele viu muitos outros que não foram seus protegidos. Número 18. Como julgáveis em vida e como julgais agora? Resposta. Direi como julgava. Como um príncipe e como tal, enceguecido por sua educação e pelos que o cercavam. 19. E agora, que dizeis?
Resposta: ele progrediu. Número 20. Ele protegia os artistas por um sincero amor às artes? Sim, mas também por prazer e por vaidade. 21. Onde se acha ele atualmente? Resposta: vive. Na Terra? Resposta: não. 23. Se o invocássemos agora, ele poderia vir conversar conosco? Resposta: sim, mas não forceis os espíritos dessa maneira. Vossas evocações devem ser preparadas com muita antecedência. Então, pouco tereis que perguntar aos espíritos. Desse modo, vos arriscais muito menos a ser desenganados, porque às vezes isso se dá. São Luís. Tá bom aí. Tá bom? Então tá. Tá, porque depois vai começar São Luís aí, né? E eu vou confessar para vocês, não entendi nada. Eu não sei quem é o Francisco I, porque eu não vi aqui eles falando nada de Francisco I, que é o protetor dele. Fiquei totalmente perdido aqui, gente, sinceramente. Quem tiver aí a claridade aí, que tudo bem, que foi uma charlatanista que ele já falou, né? Ó, ele era um romancista, a Angélica, amante dele, encontrou com ela, não sabemos, né? E daí ele já entra com a pergunta: reviste Francisco, vosso protetor? Também eu fiquei totalmente vendido, totalmente vendido. Aí, quando chama 2 bailarinos de Satanás, esse Satanás é muito bom. São espíritos brincalhões, né? Levianos. Espírito inferior, mas não maus. Mas é essa ideia mesmo, essa miscelânea aí, viu? Cada espírito tem sua cultura, tem sua mente, cada médium tem sua mente, sua cultura, sua crendice, e aí junta tudo isso aí. Cada espírito está num degrau evolutivo. Espírito mau mesmo não tinha ali, não. Tinha espírito atrasado, mas não mau. Porque senão a reunião ia ser muito difícil. Alguém? Renata, quer falar alguma coisa? Não, estou pensando. Esse Francisco I não era o rei da época, não? Mas é o protetor. Ah, será que era o protetor dele, ele como renascentista? Porque ele era romancista. Hã? Ele era romancista, né? Poeta. Isso. Será, Renata? Aqui. Aí depois a gente tem que ver, né? Vamos procurar, então, esse Francisco. Se era algum imperador, algum rei lá da época, né? Vou ver aqui. Era protetor, não era um protetor, um benfeitor espiritual, não. Era protetor mesmo encarnado, né? Isso. É verdade. Pode ser sim, Renata. Já clareou. Pode ser isso mesmo. Agora, a gente nota que Francisco I da França, conhecido como Rei Cavalheiro, pai e restaurador das cartas e do nariz comprido. Foi o rei da França até 1515, até a sua morte. Era filho de Carlos d'Orléans, conde de Angolema e Luísa de Saboia. Ele sucedeu seu primo e sogro Luís XII. Morreu sem deixar herdeiros. É protetor espiritual mesmo. Agora, muito, muito interessante que chama a atenção a descrição desse Benvenuto, né? Porque quando ele pergunta como julgava, né, o Francisco, né, e como julga agora, aí ele só fala: vou dizer como o julgava, como um príncipe. E nessa condição enseguecido por sua educação e por aqueles que o cercavam. Aí ele continua perguntando: e o que dizeis agora? Ele progrediu. Não quis falar nada do cara, né? Progrediu. E ele, né, amava as artes mesmo, ou protegia por outros interesses? Aí ele diz: não, ele amava
e também por prazer e vaidade. Então, tinha interesses aí também. Neto, eu achei que esse mesmo, já deu para dar uma Clareada. deu uma clareada. Queria falar, Walter? O Cellini era muito inteligente, muito culto, mas ainda não tinha luz espiritual, né? É só isso. Mas é uma pessoa boa, né? Por isso que Kardec colocou aqui. Só queria falar aqui na 23 que ele fala assim, ó, se evocássemos agora, ele poderia vir conversar conosco. Aí ele fala que sim, mas que os espíritos, a gente não deve forçar eles, né? Tem que ter as evocações devem ser preparadas com muita antecedência, né? Então, não é uma coisa assim tão simples, né? A hora que a gente quer. Porque o espírito pode falar, agora eu não quero, não. Quem sabe semana que vem eu posso, né? Tem que atender a vontade do espírito, né? Ou pode ocorrer de vir um espírito enganando, né? Dizendo que é o que você evocou, né? Tranquilo. Né? Isso ocorre mesmo. Edna, você faz para a gente a 24 aí? A São Luís, 24. Poderíeis fazer com que dois espíritos viessem conversar? Sim. Nesse caso, seria útil ter dois médiuns? Sim, é necessário. Nota: o diálogo em questão foi mantido em outra sessão. Publicá-lo-emos no próximo número. 25. A Celine. Qual a origem da vossa vocação para a arte? Seria devido a um especial desenvolvimento anterior? Sim. Durante muito tempo, fui atraído pela poesia e pela beleza da linguagem. Na Terra, prendi-me à beleza como reprodução. Hoje me ocupo da beleza como invenção. 26. Tinhas também habilidade militar, pois o Papa Clemente VII vos confiou a defesa do castelo de Santo Ângelo. Entretanto, vosso talento de artista não vos devia dar muita aptidão para a guerra. A resposta, né? Tinha talento e sabia aplicá-lo. Em tudo é necessário discernimento, sobretudo na arte militar de então. 27. Poderíeis dar alguns conselhos aos artistas que buscam seguir as vossas pegadas? Sim, deslizei apenas que mais do que o fazem e mais do que o fiz. Busquem a pureza e a verdadeira beleza. Eles me compreenderão. 28. A beleza não é relativa e convencional? O europeu julga-se mais belo que o negro, e este mais belo que o branco. Se há uma beleza absoluta, qual o tipo? Podeis dar a vossa opinião a respeito? Com prazer. Não quis aludir a uma beleza convencional. Ao contrário, a beleza está em toda parte, como um reflexo do espírito sobre o corpo e não apenas como a forma corpórea. Como dissestes, um negro pode ser belo, de uma beleza apreciada por seus semelhantes, é verdade. Do mesmo modo, vossa beleza terrena é deformidade para o céu, assim como para vós, brancos, o belo negro quase que se vos afigura disforme. Para o artista, o belo é a vida. O sentimento sabe dar à obra. O sentimento que sabe dar à obra. Com isso, dará beleza às coisas mais vulgares. 29. Poderíeis guiar um médium na execução de modelagens, assim como Bernard de Palissy
Em relação aos desenhos? Sim. Poderias levar o médium de quem vos servisse, no momento, a fazer alguma coisa? Como os outros, mas prefeririam um artista que conhecesse os truques da arte. Observação. Prova a experiência que a aptidão de um médium para tal ou qual gênero de produção depende da flexibilidade que apresenta ao espírito, abstração feita do seu talento. O conhecimento do ofício e os meios materiais de execução não constituem o talento, mas é compreensível, dirigindo o médium encontre o espírito menos dificuldade mecânica a vencer. Entretanto, vêem-se médiuns que fazem coisas admiráveis, embora lhes faltem as primeiras noções, como no caso dos desenhos, da poesia, das gravuras, da música, etc. Mas então é que existe neles uma aptidão inata, sem dúvida devido a um desenvolvimento anterior, no qual apenas conservam a intuição. Tá bom, Ed. Mesmo, os médiuns que pintam, né? Tem uns que fazem pinturas maravilhosas, mas tem outros que têm uma dificuldade, né? É porque não tem aquele conhecimento anterior, né? De outras encarnações, então se torna mais difícil para o espírito dirigir na pintura, né? E sobre a beleza. A pintura hoje é toda deformada, né? Não tem a beleza da natureza mais. Né? A pintura é deformada. Coisas caríssimas aí, mas não fala a alma e ao sentimento. Né? E tem umas pinturas mais antigas que é uma perfeição, né? Perfeição. Eles desenham até uma renda do vestido, né? Bem perfeito. Tanto de pessoas quanto de paisagem, né? As de Jesus também. Naquela época não tinha máquina, né? Fotográfica. Então, eles faziam. Demorava meses e meses para fazer um retrato. Uma obra de arte. Aqui no final foi brilhante, hein? Da 28 aí, ó. Eu adorei essa definição aqui, da beleza aí. Acertou tudo aqui. É o Celino que falou? Hã? Foi. Beleza? Foi o Celino. Nossa, foi um gigante aqui. Muito bonita essa definição dele de beleza. Né? A beleza está em toda parte, como um reflexo do espírito sobre o corpo, e não apenas como a forma corpórea. Acabou. Acabou com a beleza das fotos aí, que só tira foto de mulher, com quem que só mulher que é bonita e mulher jovem, né? Beleza mulher convencional, né? Jovem, magra. Bebê também é feio. Então é só sexo. Na verdade é só sexo mesmo. Aqui também eles acham estranho, né? Que ele tinha habilidade militar, sendo um artista, né? E o artista sempre está mais para o lado da delicadeza, né? E ele fala que não tinha problema nenhum. Talvez isso mais na juventude, né? Ali, 20 anos de idade, 30, por ali, ele foi militar, junto com ser artista. E o artista, ele foi desenvolvendo com o passar dos anos. Aqui, ó, tinha talento e sabia aplicá-lo, sobretudo na arte militar de então. Uhum. E era um artista, né? É estranho mesmo. Ele foi muito culto. Só, gente, completando aqui a definição dele de beleza, né? O Valtinho leu um pedaço aí, e aqui no finalzinho ele fala assim, para o artista, a beleza é a vida, o sentimento que sabe dar à sua obra. Com isso, imprimirá beleza às coisas
Vamos seguir? Regina, você continua com a gente até o finalzinho aí? Sim. 31. Poderias dirigir a senhora A.S., aqui presente, a que é artista, mas que jamais conseguiu produzir algo como médium? Se ela tiver vontade, experimentarei. 32. A senhora A.S., quando queres começar? Resposta, quando quiseres, a partir de amanhã. 33. Como, porém, saberei que a inspiração virá de ti, a convicção vem com as provas. Deixai-a vir lentamente. 34. Porque não tenho tido êxito até o momento? Pouca persistência e falta de boa vontade por parte do espírito a quem citas. 35. Agradeço-te pela assistência que me prometes. Adeus. Até a vista, companheira de trabalho. Nota, a senhora A.S. pôs-se à obra, mas ainda ignoramos quais os resultados. Interessante, né, que aqui fala muito da vontade, né, ele queria dirigir a senhora A.S., que era médium, estava ali presente, se ele conseguia produzir algo como médium, se ela pudesse produzir. Se ela tiver vontade, experimentarei. Aí pergunta quando quer começar, né, a partir de amanhã. E quis saber como que vai saber que a inspiração vem de ti, dela. A convicção vem com as provas. E como ela era médium e iniciante, né, deixai-a vir lentamente. Porque não tenho tido êxito até o momento? Pouca persistência, quer dizer, pouca vontade, né, pouca persistência e falta de boa vontade por parte do espírito que solicita. Quer dizer, na hora de pedir, né, tem que ter essa vontade firme, essa conexão, né, para trazer, né, o espírito. Por isso que eu entendi aqui, são poucos parágrafos, né, para essa senhora A.S., que estava na reunião. Inclusive, eu acredito aqui, né, que num próximo número aqui, eles devem falar alguma coisa, né, se deu certo essa tentativa dela ou não, né, porque... E a outra aqui, o outro assunto que ele falou que iria tratar no próximo número, né? No próximo número de revista, né? E aqui fala, né, que a senhora colocou a obra, ao trabalho, mas ainda ignoramos quais os resultados. Quer dizer, eles não sabem, né, quais foram esses resultados da obra da senhora, da médium. Alguém mais? Então, ele fala muito aqui, né, da persistência e da boa vontade, né? Da gente, na primeira dificuldade, parar e largar para lá, não querer fazer mais. Então, que a gente deve ser persistente e sempre ter boa vontade. Que o resto vai vindo devagar. Tem muita gente que quer escrever, aí até sabe escrever, mas não tem conteúdo doutrinário, então não adianta. Está aí. Outro dia aí, aquele cara, jornalista da Globo, escreveu 2 livros sem ser espírita, falando de Kardec e de Chico. Copiou tudo dos livros. Não tem uma frase dele. E ele chama ele de autor. Certo? Ele não tem fé ainda, é materialista. Ele está começando a acreditar no espiritismo agora. Então, os médiuns, né, têm que ter persistência, como se falou, na doutrina. Não é só no exercício da mediunidade, né? Praticar a mediunidade, na doutrina. Experiência, conhecimento.
e enfrentar a vida. O progresso vem lentamente. E aqui estava um casalzinho perfeito, né? Ela, como médium, não tinha persistência, e o espírito, má vontade. Estava legal, é isso mesmo. Então, isso ocorre muito no centro espírita. Ele quer escrever bonito, mas não estuda doutrina. Mas você tem que estudar, porque você tem que ajudar o médium e o espírito tem que te ajudar. Faca de dois gumes. Essa é a grande lei de sintonia. Um ajudando o outro, aqui como ele falou, né? Se o médium tiver alguma experiência em desenho, ele vai desenhar e pintar melhor do que aquele que não sabe nada. E o outro também vai pintar, mas nem com tanta perfeição, como se ele soubesse alguma coisa. É isso mesmo. Interessante. Mais alguém, pessoal? Bom, nós estamos chegando às 8h30. Eu queria dar um recadinho que eu tenho que era para dar em todos os grupos e eu tenho esquecido. A gente vai lançar a partir de março, a partir do dia 3 de março, né, todas as quintas-feiras, após esse estudo, né, esse começa às 7h30, termina às 8h30, nós vamos começar às 21h o estudo do livro O Consolador. Né? Então, já vão se preparando aí, né? Depois, é lógico que eu vou pôr nos grupos e tudo, mas eu gostaria de falar pessoalmente, tenho esquecido. Fui na terça-feira lá no centro, esqueci de falar. Fui hoje à tarde, esqueci de falar. Mas a gente vai falando aí, tá? Pessoal, desculpem aí, viu? Quer dizer, não é problema, é problema técnico aqui do WhatsApp meu, que não entrava de jeito nenhum, eu já estava roendo as unhas, mas paciência, né? Devemos atrasamos um pouco. Mas terminando aí, Renata, amanhã eu levo para vocês o pendrive com as 2 gravações de quinta passada e a de hoje, ok? Combinado. Valtinho, faz a prece para nós, por favor. Então, vamos, irmãos, ao termo de nossos estudos da doutrina espírita, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a bênção da oportunidade de estarmos aqui reunidos, esse aprendizado, trabalhando a mente, o raciocínio, o coração, para amar mais a doutrina espírita, amar mais a doutrina de Jesus, o seu Evangelho, aumentar nossa responsabilidade, Senhor, perante não só a doutrina, mas perante a humanidade, levando o seu Evangelho, a sua doutrina, dentro do possível, para que nossos irmãos possam compreendê-la e aceitá-la. Jesus abençoe todos nós, todos os companheiros do grupo, de todas as tarefas, de todos os estudos, todos possam ser abençoados. Que nossos grupos possam ficar mais unidos no pensamento e no coração, para dignificar o Evangelho de Jesus na Terra. A paz do Senhor permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Assim seja.